A número legal, invocando a proteção de Deus, fonte de toda razão e justiça, declaro aberta a presente sessão. Encontra-se sobre a mesa as atas da 8ª sessão realizada no dia 26 de 3 de 2019. Ata em discussão e votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão aprovadas as atas. Senhor secretário, por gentileza, leia o expediente da mesa. Veto total número 5/2019. Autor, Executivo Municipal. Veto total ao projeto de lei número 16/2019, que dispõe sobre a definição e o desenvolvimento de políticas por instituições de ensino e de educação infantil, públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos e da outras providências, que é a de anti-bullying. E o outro é o projeto de lei complementar número 9/2019, autor Executivo Municipal. Acresce requisitos e atribuições para os cargos de técnico desportivo em todas as modalidades e altera disposições da Lei Complementar número 714, de 11 de dezembro de 2015, que institui a estrutura organizacional e o quadro de pessoal de prefeitura do município da Estância Balneária de Praia Grande. Todos os projetos serão encaminhados a outras comissões. Iremos passar ao expediente dos senhores vereadores, os quais dispõem de 10 minutos. Senhor secretário, proceda a chamada. Vereador Alexandre Correia Comim. Vereador Carlos Eduardo Barbosa. Com a palavra, nobre vereador Carlos Eduardo Barbosa. Vereador Cadu Barbosa. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores e vereadoras. Saudar também o público presente. Saudar a presença do Cleiton, do Claudinho, Zé Paulo e de todos. Senhor presidente, senhores vereadores, requerimento. Justificativa. No último domingo, dia 28 de abril do presente ano, novamente o Shopping Litoral Plaza foi notícia nos jornais locais, onde pela 7ª vez o telhado cedeu, causando pânico e tumulto. O fluxo de pessoas que frequentam esse shopping é muito grande. Além das lojas, funcionam também alguns equipamentos públicos municipais e estaduais. Vale ressaltar que este vereador, que o presidente subscreve, criou uma comissão especial a fim de fiscalizar as documentações. Sendo assim, considerando a relevância e o reconhecimento dessa propositora, é que requer à mesa, ouvido do outro plenário, satisfazendo todas as exigências regimentais, é que seja enviado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito Alberto Pereira Mourão para que responda o seguinte questionamento. Primeiro, a documentação do Litoral Plaza Shopping, exigida por lei, está em dia? Todas as lojas possuem documentação exigida por lei? O alvará de funcionamento do shopping está em dia? Existe a possibilidade de retirar os equipamentos públicos municipais e estaduais que estão em funcionamento dentro das dependências do shopping, mediante aos inúmeros incidentes? Caso negativo, qual a intervenção da administração municipal mediante aos inúmeros incidentes? Sala Emunicipal Oswaldo Toschi, 30 de abril de 2019, Carlos Eduardo Barbosa, vereador. Em discussão, requerimento do vereador. Em votação, vereador estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado o vosso requerimento. É inadmissível, presidente, a gente ter alguns órgãos públicos dentro do shopping. Já é inadmissível pela natureza normal, porque qualquer lugar tem que ter a segurança total para as pessoas que, frequentam. A gente tem equipamentos públicos lá, então quando a gente tem um equipamento público dentro do shopping, o shopping está, o caos que está, a gente está sendo avalista dessa problemática. Porque quando o cara entra numa loja, é responsabilidade da loja, mas a gente tem um órgão público lá, a gente está sendo avalista dessa questão, a gente está dizendo que está tudo certo, e não está certo, é o 6º incidente, e não adianta o shopping vir, mandar uma carta de esclarecimento falando que são questões da natureza. Só está acontecendo lá, a nuvem só fica lá em cima do shopping? Os outros lugares não está acontecendo? Mas em que lugar eu queria que os senhores vereadores me apontassem um lugar que aconteceu 6 vezes a mesma coisa? Está errado aquilo e eles têm que consertar, porque a gente não pode, essa Câmara Municipal e a Prefeitura, o Departamento, a CEURB, não pode esperar morrer alguém para tomar providência. Ou a gente vai deixar acontecer o que aconteceu em Santa Marina.
que teve que incendiar, que teve que morrer centenas de pessoas para tomar providência. A lei não está mais branda. Igrejas, baladas, locais que têm um número grande de pessoas, têm minuciosamente umas regras, e essas regras eu acredito que não estão sendo atendidas pelo shopping. Não dá para acreditar que está tudo bem. Não foi um caso isolado. Desde 2002 está acontecendo isso. E graças a Deus, não aconteceu algo pior, de matar alguém, de machucar alguém. Então, presidente, eu acho que essa questão é uma questão de segurança mesmo. O shopping hoje é um entretenimento da cidade, ele acaba perdendo somente para a praia, entretenimento e número de pessoas. O shopping é muito visitado, não só pelos moradores de Praia Grande, mas para toda a Baixada Santista. E não é legal para a cidade, nem para a gente, ver toda hora na notícia dizendo da falta de estrutura e segurança do shopping. Por isso eu peço aos vereadores que me ajudem nessa cobrança, a cobrar mesmo que seja feito da forma correta essa questão do shopping. O senhor permite, vereador? Claro, vereador. Primeiro, meu reconhecimento por sua luta nesse sentido. E eu estava ali na minha bancada raciocinando. Ali é realmente uma empresa privada, e dentro desse raciocínio de ser privada, nós não teríamos, vamos dizer assim, condição de fiscalizar. Mas o senhor trouxe um ponto que eu realmente cheguei à conclusão que faz sentido. A questão de nós termos ali equipamentos públicos de atendimento. Cartório eleitoral, de responsabilidade da prefeitura. Tem postos da prefeitura lá. Aí a gente já passa, como o senhor bem disse, ter uma responsabilidade sobre aquele local. E diante desses últimos acontecimentos, faz muito sentido o seu requerimento, faz sentido a SEV. Como eu disse da outra vez, me coloco à disposição, pelo que eu entendi, o senhor já está com a SEV montada, mas eu também entendo que posso dar a minha contribuição, porque realmente, a partir do momento que nós temos ali equipamentos de serviço público, a gente tem sim que ter essa fiscalização, essa atuação em cima, porque o que o senhor bem disse, pode afetar, infelizmente, centenas de pessoas que frequentam aquele local lá. Parabéns e obrigado, continue o vereador. apoio. Obrigado mesmo. Claro, seu Paulo, fica à vontade. Quero parabenizar o trabalho e dizer o seguinte: eu discordo em parte do Betinho, porque não é só porque tem serviço público, não importa. Mesmo que seja particular, a prefeitura, os órgãos públicos têm que fiscalizar, sim, porque a segurança da população é responsabilidade da prefeitura, da municipalidade. Então, nós não podemos fechar os olhos porque é particular e permitir que seja feito do jeito que quer. Eu quero parabenizar e acho que tem que ser fiscalizado, sim. Não, obrigado. Inclusive, seu Paulo, e eu estava conversando ali na sala de reuniões com alguns vereadores, e a gente descobriu que alguns equipamentos da cidade que manuseiam alimentos, que tem container, estão sendo fechados. E a gente tem um equipamento dentro do shopping, em container, né, conhecido como madeiro, que não foi fechado ainda. E estão fechando outros equipamentos da cidade com container. E é um equipamento dentro do shopping. Então, eu acho que essa é chamado madeiro até. Eu acho que essa fiscalização tem que ser para todos. Para todos, não tem que ser só para um ou para outro, tem que ser para todos. O meu ponto de vista, quando surgiu a ideia de se criar esses equipamentos públicos dentro do shopping, eu até fiquei meio assim, será que vai dar certo? Porque o shopping é um local meio, né, que não é tão popular quanto... Mas deu muito certo. Então, deu muito certo esses equipamentos no shopping. O que não está dando certo é essa falta de segurança. Uma pessoa que vai tirar uma carteira de identidade ou vai ver qualquer questão, né, do carro, né, que vai ver lá essa questão do poupa-tempo, ela usa o shopping. Então, a gente está colocando o munícipe em muita insegurança ali. Então, o que eu peço é para que a Secretaria de Obras faça
uma diligência lá, uma vistoria grande, porque algo está errado. A gente aprovou nessa casa, e por falta de fiscalização também, o shopping não colocou em prática. A gente aprovou nessa casa a questão do banheiro família, para que se tivesse um ponto de um fraudário no shopping, junto com o banheiro família, para quando o pai estiver com a filha, quiser usar o sanitário, ter um sanitário especial, como existe em vários lugares. A gente aprovou nessa casa, é uma lei. E o shopping não se inteirou a lei. Então eu peço que... Vereador, até claro. se me permite, esse vereador aqui também fez aquele requerimento, que estava presente na última vez que caiu a questão do teto, e nós fizemos um requerimento também para a Defesa Civil, para que ela fizesse um laudo técnico e encaminhasse para essa Casa de Leis. E até algum momento ainda não responderam o requerimento, e a Defesa Civil não se manifestou ainda. Até agora não chegou nada, quer dizer, a gente não tem um laudo técnico de como está a estrutura do shopping. Então seria, de repente, até interessante a gente ir lá, como tem um trabalho, esse requerimento seu com o requerimento nosso, a gente juntar, ir lá, conversar com o responsável da unidade, né? E mostrar para a gente esse lado técnico, que até o momento ele não apresentou. E até porque, né, vereador, cresceu muito o shopping. Tem agora a Van, o Extra cresceu, e inúmeras lojas foram para lá, e não dá para eles apresentar o mesmo laudo de 5, 6 anos atrás. Positivo. Então é isso, tem algumas indicações, passo direto à mesa, e um bom dia a todos. Todas serão encaminhadas ao prefeito municipal. Questão de ordem, presidente. Qual ordem? Um minuto de silêncio pelo falecimento do Tiago Napoli Jordão, filho mais velho do João Carlos Moreno Galego, Joca, da Secretaria de Meio Ambiente. Regimental. O secretário, prossiga a chamada. Vereador Dimas Antônio Gonçalves. Vereador Edinaldo dos Santos Passos. Passo à mesa as indicações. Vereador Eduardo Pádua Soares Jardim. Com a palavra, o nobre vereador Eduardo Pádua Soares Jardim, vereador do Sangue Bom. Bom dia, presidente. Bom dia, nobres colegas. Público presente. Edgar, seja bem-vindo. Toda semana aqui, né, Edgar? Edgar aqui mostrando seu dom musical no Facebook. Bem legal. Bacana. Dá para tocar na noite, hein? Legal. Presidente, eu quero falar com pesar aqui, fazer um comentário breve antes de ler sobre o meu requerimento, sobre a educação. Nosso país, nós tivemos, na verdade, no dia 28, teríamos que comemorar o Dia da Educação. Mas nós não temos nada a comemorar, né? Nossa educação brasileira, realmente, ela é caótica, né? E realmente entristece muito, porque a gente sabe que uma grande nação só se faz com uma boa educação. Mas me parece que não há interesse de nenhum grupo político, né, que esteja à frente do país, nortear esse segmento para tirar esse país do caos. Parece que é uma coisa corriqueira, né, um trabalho sempre paliativo, nunca estruturando. Então, com muito pesar aí que eu faço menção a essa data, muito triste, porque realmente não vimos, a gente sempre cria uma expectativa, uma esperança de um novo governo, de grandes investimentos, de uma mudança positiva, radical, mais positiva, mas infelizmente mais um governo que entra e deixa a educação como terceiro plano, na verdade, inclusive, né? Tivemos até um ministro que nem brasileiro era, eu considero um erro grosseiro nomear por mais que seja
alguém que seja naturalizado, né? Eu acho um erro grosseiro nomear um ministro estrangeiro para uma pasta tão importante. Aí, de tanta besteira, tanta cagada que fez usar esse termo, que não existe o termo, ele foi demitido, mas ainda assim esse novo ministro, que é da área da economia, não tem nada a ver com educação, ainda não mostrou sinais aí de dar um norte para a educação. Então, é só para fazer menção, presidente, foi dia 28, foi domingo, né? E manifestar a tristeza. A nossa deputada da região, Rosana Vale, anunciou nas redes sociais a conquista de verbas parlamentares para a área da saúde. Muitos municípios da região foram contemplados com essa verba, mas, infelizmente, nosso município não foi. E aí, presidente, quero fazer a leitura do requerimento com alguns questionamentos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, requerimento. A deputada federal de nossa região, Rosana Vale, PSB, anunciou em suas redes sociais a conquista de emendas parlamentares para a área da saúde destinadas às cidades de nossa região, sendo que o valor médio de investimento por cidade alcançou a quantia de R$ 162.526. Com a crise na saúde que nossa cidade tem enfrentado, todo e qualquer valor é bem-vindo. Contudo, Praia Grande não foi contemplada com aquelas verbas. Diante do exposto, requer à mesa, ouvido do outro plenário, satisfeito todas as formalidades regimentais, que seja enviada a cópia desta propositura ao excelentíssimo prefeito municipal, Alberto Pereira Mourão, com os seguintes questionamentos. 1. Praia Grande enviou o projeto em tempo hábil para participar do certame? Caso tenha enviado, qual foi o motivo da reprovação? 2. Na hipótese de não ter enviado, o que impediu o envio? 3. Se não houve envio, ainda há tempo para a cidade se cadastrar? Sala Emancipadores Voltoski, 30 de abril de 2019, Eduardo Pádua Soares Jardim, Edu Sangmon, vereador. Em discussão, requerimento do vereador. Com a palavra, o nobre vereador Carlos Eduardo Barbosa. Vereadora Tatiana Toschi Mendes. Edu, parabéns pelo trabalho. Inclusive, não sei se o Cadu ia falar isso, nós fomos a Brasília, né, semana passada, visitamos a Rosana, fomos super bem atendidos, e ela falou das emendas, e nós colocamos algumas propostas para ela, e a gente crê que ela vai estudar, e possivelmente é uma das deputadas eleitas que irá ajudar a nossa cidade. Falamos sobre o turismo na cidade, para a gente fomentar o turismo fora da temporada, entre outras coisas, conversamos sobre a saúde da mulher. Então, eu acho assim que a Rosana Vale é uma pessoa que vai agregar, sim, para o nosso desenvolvimento do nosso município. Continue a discussão. Então, vereador, parabéns pelo trabalho. Eu também vi essa... Eu vi nas redes sociais uma postagem falando das emendas que foram, né? Das verbas que foram assim, estipuladas por algumas prefeituras, mas foi o que a vereadora Tati passou. A gente esteve lá, e eu não sou advogado de defesa da deputada, mas ela se mostrou muito aberta para a gente trazer ela aqui, conversar, e para ela destinar emenda para a cidade de Praia Grande. Eu também causou espanto quando eu não vi, dentro das cidades que foi postado lá, o nome da cidade de Praia Grande, mas a gente sentiu uma abertura muito grande dela com a cidade de Praia Grande. Continue em discussão. Em votação. Vereador estiver de acordo, permaneça com o que está aprovado. Vosso requerimento, subscreva. Né? Obrigado, presidente. Obrigado, vereadores. Só enobrece. Obrigado. É realmente uma falha, né? Porque a gente não vive um momento bom, né? Na nossa saúde, especialmente no nosso hospital municipal. Eu acho que qualquer valor é bem-vindo e ajuda na compra de equipamento, na questão da folha de pagamento de pessoal, a questão de sanar problemas também de manutenção do hospital, enfim, eu acho que não quero fazer nenhum julgamento prévio, mas me parece uma falha, né? Não ter conseguido essas verbas para o município. Uma outra coisa que me chama a atenção, presidente, domingo, passando pela Costa Silva, no início da noite, acho que eu e todos os parlamentares aqui, munícipes, tá vendo a quantidade de homens em situação de rua,
ali na Costa Silva, o que atrapalha muito o comércio, o comerciante no seu dia a dia, até o próprio munícipe, né, que vai fazer suas compras, pagar suas contas, ou, enfim, transitar ali na Costa Silva. Eu acho que isso acaba fazendo com que as pessoas vá para outros lugares, como shopping ou outras ruas, onde vão se deparar com menos moradores de rua. Isso acaba afetando o comércio da Costa Silva, acaba afetando também o cotidiano dos trabalhadores ali daquelas lojas e as pessoas que ali transitam. Então eu gostaria de fazer uma indicação verbal, presidente. Gostaria de fazer uma indicação verbal. Regimental. Então indico ao senhor prefeito municipal que seja enviado guardas municipais para a Costa Silva para coibir a permanência dos homens em situação de rua, para que aquela avenida que é importante, historicamente importante para o nosso município, tenha condições, né, de uma frequência de pessoas e, eu diria até, de qualidade de vida, né, porque realmente ser importunado, você encosta o carro, aí vem um para querer cuidar do seu carro, você não aceita e vai querer arranhar o carro, mulheres que são muitas vezes importunadas por essas pessoas, homens, idosos. Eu acho que está na hora da administração tomar uma posição em relação a isso. Eu vi algumas ações da administração realmente, né? Um trabalho em conjunto da Guarda Municipal, Serviço Social. Eu sei da dificuldade que é colocar essas pessoas no centro de atendimento, no centro POP, né? Que eles não querem se adaptar às regras, às normas estabelecidas pela municipalidade, mas tem que haver algum trabalho ali de permanência para que essas pessoas não fiquem ali naquele local atrapalhando os comerciantes, os trabalhadores do comércio e as pessoas que ali transitam. Pode falar, vereador. Não, na verdade, vereador, só queria aproveitar e parabenizar pelo trabalho. Isso que o senhor está colocando é muito importante e é uma questão assim, muito humanitária. De alguma forma, a gente sabe que tem leis que não permite com que a guarda retire essa pessoa em situação de rua daquele determinado lugar. Mas tem algo a ser tomado. Um assistente social, o psicólogo, está indo conversar com eles, está indo conversar e convencer. Às vezes a gente não está colocando a forma de violenta de ir lá na porrada, jogando água, mas de uma forma convincente para que tire ele, coloque na casa de estar ou no centro POP. Parabéns pelo trabalho. Perfeito, vereador. Realmente, alguma coisa tem que ser feita, né? Não está insustentável essa situação. Obrigado pela atenção de todos, tenham todos um excelente dia. Senhor secretário, continue a chamada. Vereador Eduardo Rodrigues Xavier. Vereador Ugolino Alves Ribeiro. Com a palavra o vereador Hugo Ribeiro. Senhor presidente, nobres pares, integrantes da mesa, assessores parlamentares, imprensa, senhoras e senhores, um bom dia e sejam bem-vindos a essa Casa de Leis. Senhor presidente, eu tenho algumas indicações, boas indicações. Suas indicações serão encaminhadas diretamente ao prefeito municipal. Passo direto à mesa e vou apresentar os meus requerimentos. Senhor presidente, senhores vereadores, requerimento. Uma cidade sustentável significa ter mais qualidade de vida para a população. Pensando nisso, a prefeitura intensificou a coleta seletiva em todos os bairros da cidade. A coleta seletiva gera renda a milhões de pessoas, além de contribuir com a questão ambiental, uma vez que evita a contaminação e a poluição do solo, rios e o mar. É o caminho mais importante para fazer com que os resíduos tenham sua destinação final ambientalmente correta. Preocupado com as cooperativas e os cooperadores que dela tiram seu sustento diariamente para suas casas e sabendo do importante trabalho que é realizado em nosso município, é que requeiro à mesa respeitar as formalidades regimentais, depois de ouvir o doutor plenário, seja aprovado o envio desse trabalho ao excelentíssimo doutor Alberto Pereira Mourão, prefeito deste município, solicitando as respostas aos seguintes questionamentos.
Qual a quantidade de cooperados na nossa cidade? Para qual empresa é destinado o produto final? A prefeitura é responsável por destinar os locais da coleta? Quais os meios de divulgações informando a importância desse serviço? 5. Qual a quantidade de materiais recicláveis ao mês? 6. Teria algum estudo para fidelizar condomínios neste programa, beneficiando as cooperativas da nossa cidade? 7. Existe algum estudo que obriga ou que tenha a intenção do grande gerador fazer uma parceria com as cooperativas do município? 8. Qual a média do salário dos cooperados? A prefeitura cede equipamentos de segurança para os cooperados? Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 30 de abril de 2019, Ugolino Alves Ribeiro, vereador. Requerimento em discussão. Requerimento em votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Requerimento aprovado, vereador. Obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, requerimento. Quem já passou dos 50 anos pode realizar diversas atividades por meio do programa Conviver, em Praia Grande. São vagas para diversos cursos, modalidades esportivas e entre outras atividades. Tudo gratuitamente. Para isso, só é preciso ser morador da cidade e procurar uma das 9 unidades do programa espalhadas pelo município e levar o original de cópia do RG, comprovante de endereço e uma foto 3x4. Cada unidade tem uma grade de cursos disponíveis diferentes para atividades esportivas e é preciso apresentar atestado médico. Diante do exposto, que requeiro à mesa respeitar as formalidades regimentais, depois de ouvido do outro plenário, seja aprovado o envio desse trabalho ao excelentíssimo doutor Alberto Pereira Mourão, prefeito deste município, solicitando a resposta do seguinte questionamento. Primeiro, qual a quantidade de idosos matriculados no Conviver Solemar? No Conviver Solemar existe demanda? 3. Para idosos moradores de outros bairros mais próximos, como Jardim Princesa, Jardim Real e Cidade da Criança, existe transporte? Muitos têm a dificuldade de locomoção. Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 30 de abril de 2019, Ugolino Alves Ribeiro, vereador. Requerimento em discussão. Requerimento em votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Requerimento aprovado, vereador. Eu já fiz uma indicação aqui a respeito da dengue, que eu já ouvi alguns comentários, algumas reclamações, que já está se proliferando na nossa cidade. Então, eu vou apresentar esse requerimento, pedindo para a Secretaria de Saúde que intensifique o trabalho aí para o combate dessa doença que, às vezes, deixa o nosso PS lá um pouco sobrecarregado. A dengue trata-se de uma doença infecciosa causada por um vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Ela não tem tratamento específico, causa sintomas como febre alta e dores no corpo e pode até matar. Sua incidência aumenta no verão e em dias quentes e úmidos. O vírus que provoca essa doença pertence ao grupo dos arbóviros, que são passados por picadas de insetos, principalmente mosquitos, existindo 4 tipos de vírus de dengue, sendo possível ser infectados até 4 vezes. Após a infecção, o corpo fica permanentemente imune contra o sorotipo que o atacou. É um sério problema de saúde pública no Brasil, onde as condições do meio ambiente favorecem o desenvolvimento e a proliferação do vetor. A dengue está relacionada com os chamados macrofatores, abre parênteses, ambientais, socioeconômicos, políticos e sociais. E os microfatores, abre parênteses, dependentes das características biológicas do vírus, do vetor e da pessoa afetada, fecha parênteses. Por ser um problema grave relacionado diretamente à saúde pública, acabei sendo procurado por moradores do bairro Guilhermina, falando mais especificamente na rua Argentina, próximo ao número 512, onde está acontecendo obras e algumas casas foram destruídas para novas construções. Em alguns desses lugares possuem piscinas, todas descobertas, aumentando a chance do foco do mosquito da dengue. Diante do exposto, é que requeiro à mesa respeitar as formalidades regimentais, depois de ouvido do outro plenário,
Seja aprovado este envio de trabalho ao excelentíssimo Dr. Alberto Pereira Mourão, prefeito deste município. E cópia deste requerimento seja encaminhada ao secretário de Saúde, Kleber Sucou Nogueira, dando apoio a essa propositura. Desta forma, estarei solicitando as respostas ao seguinte questionamento. Primeiro, como está sendo realizado o controle da proliferação do mosquito, da dengue, nas novas construções e residências do nosso município? 2. Quais as medidas que estão sendo tomadas neste caso de extrema urgência? Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 30 de abril de 2019, Ugolino Alves Ribeiro, vereador. Requerimento em discussão. Requerimento em votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Requerimento aprovado, gostaria de subscrever, vereador. Obrigado, vereador. Só para finalizar, hoje tem uma reunião muito importante lá no bairro Princesa, e eu gostaria de convidar todos os vereadores, em especial que faz parte da SEV, o vereador Eduardo Xavier, que se retirou, e a vereadora Janaína, para a gente discutir sobre a abertura do canal, que, como a mídia diz, que lá a responsabilidade é do vereador Hugo Ribeiro. Não, a responsabilidade é dessa casa, tá? Para poder colaborar com a SEV e a gente encaminhar o resultado dessa SEV para o prefeito para tomar rapidamente as providências. Obrigado a todos e tenham um bom dia e um bom retorno aos seus lares. Seu secretário, permaneça com a chamada. Vereador Isaías Moisés dos Santos. Vereadora Janaína Balares, com a palavra. Com a palavra, a vereadora Janaína Balares. Bom dia, presidente, público presente, funcionários da casa, os vereadores que estão aqui nos assistindo. Vou iniciar meus trabalhos primeiro fazendo uma constatação. Recebi agora, no início da sessão, 3 mulheres que vendem açaí na praia, foram obrigadas a comprar a licença do tal do Robson, do 100% Delícia. Uma paga 1.000, outra 1.500, ele não dá recibo, não dá nota. Aí, não satisfeito, a pessoa é obrigada a comprar o açaí do cara, e ele está indo na praia como um agente de fiscalizador, abrindo os carrinhos e vendo se o açaí é dele ou não é. E se não é dele, ele pegou uma senhora de 65 anos, enfiou ela num beco lá e falou para ela um monte, ameaçou. E ameaçou um senhor também. Então, não deu tempo de fazer trabalho, mas eu quero dizer que isso não vai ficar assim. Eu vou fazer boletim de ocorrência, que isso é gravíssimo. E é caso de polícia mesmo, botaram na cadeia. E vou agendar com o secretário, porque eu quero saber como que é essa questão do açaí. Porque, para mim, está parecendo que tem uma máfia por detrás disso. E a gente tem que saber de onde vem essa máfia. E como que eles estão pagando ISS, se eles não dão nota fiscal, não tem prazo de validade? Cadê a vigilância sanitária? A gente vai ter que ir para cima disso. Bom, agora, não sei se vocês, vereadores, aguentaram todos esses dias, esse final de semana, sendo marcados. Eu não sei vocês, mas eu sou marcada a cada 15 minutos no Facebook, na publicação. Eu tenho até vergonha, não sei. Tem hora que eu falo assim, o que eu vou falar? Eu cheguei para um cidadão e falei, olha, ele falou, vai lá e interdita o hospital. Ele falou, eu falei, como que eu vou interditar o hospital? Ruim com o hospital, pior sem hospital. Mas o caos, olha, gente, é enfermeira ligando, auxiliar de enfermagem ligando, é médico ligando, é paciente ligando. Eu não sei. Hoje eu cheguei atrasada, que eu fui de novo fazer exame, porque eu fiquei doente de novo. Você fica louca de ficar ouvindo essas coisas, você se sente impotente. Porque não é possível que a gente... Eu sei que vocês se colocam no lugar do próximo e saber que não tem nem para quem gritar mais. Olha, sinceramente, está deplorável esse atendimento. Senhor presidente, senhores vereadores, todos os dias recebemos inúmeras reclamações dos munícipes e a situação se agrava a cada dia. Não há ventiladores, ar-condicionado, lençóis, pacientes reclamam de uma demora absurda para o atendimento, o cheiro de esgoto invade o local e a situação se tornou já insustentável. O centro cirúrgico ficou fechado por dias devido à falta de condição em realizar cirurgias.
A SPDM recebe do município o valor a ser utilizado na administração do hospital. No entanto, devido ao fechamento, ficamos temerosos com a possibilidade de o poder público realizar a glosa do valor, que pode ser a retenção ou suspensão da transferência de valores, até que a entidade afetada pela glosa restitua uma importância ou faça algo. Essa situação pode afetar ainda mais, não somente os munícipes, mas como quadro de funcionários que recebem seus salários através dessa empresa. Desta forma, que requer a mesa, depois de ouvido do outro secretário, depois de ouvido do outro plenário, se tiver ofício ao senhor prefeito e ao senhor secretário Kleber para que responda. 1. Existe a possibilidade de que essa glosa ocorra pelo governo do Estado ou pela Secretaria de Saúde? 2. Caso ocorra a glosa, a equipe médica será afetada? Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 30 de abril de 2019, vereadora Janaína Balares. Em discussão, o requerimento da vereadora. Em votação. Se os vereadores estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Obrigada. Eu não sei se a minha assessoria está aí. O caso da educação da professora do concurso público, chegou o requerimento? Não. Senhores vereadores, senhor presidente, requerimento. Há poucos dias recebemos a notícia de uma tragédia no Hospital Armanduce. A jovem Yasmin, de 17 anos, veio a óbito devido a fortes dores abdominais. A jovem realizou exames que demoram dias para que tivessem resultados, havendo assim agravado o quadro clínico. E após alguns dias, a jovem apresentou sintomas de febre, vômito e inchaço pelo corpo. A mãe da jovem conta que a filha saiu da cirurgia com o abdômen ainda aberto, pois os médicos não conseguiram finalizar. Dessa forma, que requer a mesa, depois de ouvido do outro plenário, seja enviado ofício ao senhor prefeito ou ao senhor secretário. 1. Quem ficou responsável por fornecer os resultados dos exames realizados? A Secretaria da Saúde ou a empresa contratada? 2. Qual o motivo da demora da entrega dos resultados? 3. No momento da cirurgia, o centro cirúrgico estava em pleno funcionamento? Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 30 de abril de 2019, vereadora Janaína Balares. Em discussão, o requerimento da vereadora Janaína Balares. Em votação. Vereadores estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado. A questão do concurso público é o fato que professores passaram no concurso, que vai expirar em setembro. E o que está ocorrendo? Eles estão deixando fazer a dobra é essa que a gente ia votar. Lembra que teve aquela confusão, falou que o professor tem que ser titular da sua pasta e não estão convocando as pessoas que passaram no concurso e fazendo dobra. Então, as pessoas que passaram estão muito ansiosas com esse problema. Então, vai ficar para a próxima, porque minha assessoria esqueceu de trazer. Senhor presidente, senhores vereadores, requerimento. No mês de janeiro de 2016, em comemoração aos 49 anos do nosso município, foi realizada a entrega do Centro de Nefrologia de Praia Grande, mais conhecido como Nefro-PG. Quando da entrega da unidade, a estimativa era de que o atendimento fosse realizado aos munícipes de Praia Grande e fosse ainda referência para outras cidades, com a intenção de desafogar o atendimento nas outras cidades. Após 3 anos de funcionamento, tenho sido procurada por munícipes que são atendidos no local e que estão se mostrando totalmente insatisfeitos com a unidade. Os pacientes informam que o local necessita de diversos reparos, que ocorrem vazamentos no ar-condicionado, as paredes estão emboloradas com vazamentos, causando ainda riscos aos pacientes que possuem já a saúde debilitada. Os salários dos funcionários sem conta atrasados, o equipamento que era para atender, inclusive moradores de outros municípios, não consegue nem atender os moradores de Praia Grande. Dessa forma, que requer a mesa, seja enviado ofício ao senhor prefeito e à senhora secretária para que responde. 1. Quais são exatamente os tratamentos realizados no Centro Nefro de Praia Grande? 2. Nessa unidade são realizados sessão de hemodiálise? 3. Quantos pacientes são atendidos para hemodiálise e qual o número de pacientes aguardando vaga? 4. As máquinas utilizadas no tratamento são de propriedade da prefeitura? Se não, quem é o proprietário? 5. Quem é o responsável por realizar os reparos necessários na unidade? Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 29 de abril de 2019, vereadora Janaína Balares. Em discussão, requerimento. Com a palavra, o vereador Ugolino Alves Ribeiro. Vereadora, parabéns pelo trabalho. Nós somos vítima, do Estado. O AME, quando foi instalado, foi proposto 15 mil atendimentos ao mês. Hoje, eu acho que não passa de 3 mil. Agora, estão pegando os pacientes da nossa cidade, com o AME aqui, São Vicente, Santos, dificultando o transporte. A Nefro, eu queria, vereadora, se pode pôr aí, que eu não tenho conhecimento, qual é o valor do repasse do Estado para a Secretaria de Saúde para atender os pacientes da Nefro?
Eu aceito o adendo, vereador. Obrigado. Continua em discussão com adendo do vereador. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado, vereadora. Obrigada. Outra coisa, não sei se vocês, vereadores, estão recebendo essa reclamação também, é a questão do atendimento, que não consegue marcar consulta mais nas UBSs. A pessoa tem que ir lá e é atendida se tiver vaga, e se não tiver vaga, volta amanhã. Vocês estão sabendo disso, né? Desse serviço. Desse desserviço, né? No meu entender, isso é um desserviço. Porque uma mãe vai lá de manhã, leva a filha para ser atendida, não tem vaga. O que ocorre? Ela tem que voltar no dia seguinte, só que ela não tem atestado para levar no emprego, porque ela não passou em atendimento. Então, isso leva uma desordem, e para mim, às vezes, parece que é uma desordem organizada, justamente para levar o caos e a falta de controle, porque não tem explicação para fazerem uma questão dessa. Então, senhor presidente, senhores vereadores, requerimento. Diversos munícipes de pelo menos 3 USAFAs diferentes relataram que não há ginecologista para atendimento. As reclamações aparecem nas USAFAs Boqueirão, Vila Sônia e Caiçares. Segundo informações, os munícipes não conseguem realizar os exames básicos e passar por atendimentos. Os usuários da USAFA Vila Antártica também informaram que os munícipes que fazem parte do cartão branco se encontram sem médico há meses e, por esse motivo, não conseguem passar em consulta. Dessa forma, é que requer na mesa, depois de ouvido do outro plenário, seja enviado ofício ao seu prefeito e à senhora secretária para que responda. 1. Qual o número de médicos e suas especialidades em cada USAFA? E o número total na rede de nossa cidade. 2. Qual o motivo da falta desses médicos na USAFA? Sala Emancipadores Ovaldo Toschi, 30 de abril de 2019, vereadora Janaína Balares. Em discussão, requerimento. Em votação, vereadores estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado o requerimento, vereadora. Obrigada. Eu não sei se vocês percebem, né, mas eu acho que piorou tanto o atendimento na saúde do ano passado para cá. Em 2017 veio, eu fiz até elogio que estava bem, a questão de consulta, não tinha reclamação. Mas agora, gente, parece que não sei o que aconteceu. Perderam a mão ali da secretaria de uma tal forma. Não sei se porque os cubanos foram embora. Sinceramente, eu não sei. Eu acho que a gente tem que falar de novo, chamar outra reunião com o secretário de saúde, porque eu não aguento mais, e eu tenho certeza que vocês também não estão aguentando, e a gente precisa tomar uma solução para isso aí, tá bom? Obrigada, pessoal. Senhor secretário, proceda a chamada. Vereador João Alves Correia Neto. Com a palavra, o vereador João Alves Correia Neto. Bom dia, mesa, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, pessoas que nos acompanham através da página da Câmara, um bom dia. Senhor presidente, eu tenho uma PL e algumas indicações. Antes de... A PL de Vossa Excelência será encaminhada a outras comissões e as indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria apenas ressaltar a situação do shopping, como também faço parte da comissão, juntamente com o presidente, o senhor vereador Cadu, e também fui marcado, eu acho que a gente precisa estar realmente acompanhando essa situação. Eu não vejo outros shoppings, pelo menos em Santos, São Vicente, não vi nenhum anúncio, nenhuma reportagem dizendo que aconteceu esse tipo de situação nesses outros shoppings. Então é uma situação muito delicada, precisamos sim acompanhar, porque pode acontecer alguma coisa mais grave e aí sim as pessoas, os munícipes vão vir em cima da gente, jogando a responsabilidade nas nossas costas. Então eu acho que a gente precisa começar a trazer essa situação mais para perto e acompanhar mesmo para que não aconteça nenhum caso grave, né? Porque acho que até agora não teve nenhum problema com pessoas, né? A gente não teve nenhum acidente, então, mas a gente precisa estar acompanhando. A outra situação é referente ao hospital. Infelizmente, como a vereadora que me antecedeu falou, eu sou cansado de marcar em publicações referente ao hospital, referente a exames que as pessoas estão esperando. Tem um caso aí agora muito grave, que eu creio que alguns outros vereadores foram marcados também, que eu vi.
uma senhora, uma moça, uma jovem, 34 anos, está com um problema, está com um tumor na cabeça e aguardando uma tomografia e precisa esperar os médicos deram cerca de 24 dias para ela ficar esperando numa maca no hospital para poder sair o exame e assim ela ir até Santos, fazer o exame e voltar para o Hospital Irmanduz. E as pessoas, elas marcam a gente, né, teve até uma munícipe que me questionou, foi muito educada, mas me questionou a respeito dessa situação, dizendo que a gente acaba não fazendo nada. Os políticos, os vereadores nessas horas, eles fogem, não atendem, não respondem, e as pessoas acham que a gente tem o poder de poder furar a fila, de poder levar, enfim, e a gente não tem, a gente não pode, né? Então a gente acompanha o caso, às vezes até vai ao secretário de saúde, tira algumas dúvidas, mas infelizmente o sistema CROSS é o que organiza, né, esse tipo de situação e a gente não tem o que fazer. Mas mesmo assim, a gente respondendo, as pessoas ainda acham que a gente fica fazendo corpo mole. Então, deixar bem claro, eu creio que todos os vereadores aqui passam pela mesma situação que eu. Todos os vereadores têm a vontade de ajudar. Eu vi até, inclusive, que uma pessoa colocou lá nas mensagens que ia fazer uma vaquinha para poder arrecadar o dinheiro e pagar a tomografia para essa senhora que precisa desse exame. Porém, ela não pode sair, porque ela está no SUS, ela tem que aguardar a vaga para ser transportada, acho que via ambulância até o hospital em Santos e depois voltar de ambulância para o hospital. Então não tem jeito, tem que aguardar mesmo. O que a gente pode fazer é orar, pedir para que Deus guarde essa senhora, dê condições e dê saúde para que ela possa esperar esse tempo. Enquanto isso, a gente fica de mãos atadas. E é uma situação muito triste porque eu me coloco no lugar. Saúde não é brincadeira. Sem saúde a gente não faz nada. E quando envolve uma pessoa que tem família, parentes, e as pessoas estão se mobilizando, questionando, apostando, a gente fica assim chateado, mas infelizmente a gente acaba ficando com as mãos atadas. Pode falar, seu vereador. Vereador, Vossa Excelência está de parabéns pelos trabalhos apresentados, questionamentos e a posição. Realmente, essa questão do hospital tem causado um grande desconforto, tanto para a sociedade quanto para os poderes. Infelizmente, é uma sucessão de erros, né? Já vem de tempos, mas eu liguei sábado para o secretário de saúde, liguei para o prefeito, liguei para o chefe de gabinete. Eles disseram que em 45 dias estaria tudo normalizado. Novas contratações de médicos, estariam já entregando o recurso, porque o recurso que nós liberamos aqui, verba suplementar, votamos para poder ser instalado ar-condicionado, para poder ser instalado, feita as reformas e tudo mais, isso que vai ser entregue essa semana, porque teve uma reunião agora. Então, enfim, nada aconteceu realmente porque o dinheiro não chegou na mão deles, né? Então, chegando o dinheiro agora, eles vão começar a fazer as coisas, instalar. Faz outro vídeo agora e fala que não está resolvido. Você falou que estava tudo resolvido. Mas no vídeo eu não falei que estava resolvido, não. Assiste o vídeo de novo. São 40 minutos, assiste o vídeo. Bom, então a gente vai estar acompanhando, sim. Eu creio que todos os vereadores estão a par da situação e vamos estar acompanhando essa situação. Vereador, tá bom? Sim. É só uma dúvida. Claro. Tomografia ou ressonância? Ressonância? Ressonância, né? Porque tomografia tem no hospital. Então é ressonância. Né? Tá. Então essa paciente está aguardando, né? Essa ressonância. Você me desculpa, eu falei errado. Não, mas eu não sei, eu também recebo, e o pessoal, não sei o que está acontecendo. E vamos, então, estar aí acompanhando essa situação para ver se a gente consegue juntos aí estar resolvendo. Eu agradeço a todos e uma excelente terça-feira. Proceda a chamar. Vereador Leandro Avelino Rodrigues Cruz. Senhor presidente, nobres pares, integrantes da assessoria parlamentar, da assessoria de imprensa,
funcionários da casa, senhoras e senhores aqui presentes nesta manhã, o meu bom dia a todos. Iniciar aqui minha fala hoje, senhor presidente, rapidamente desejando aí, orando a Deus para que possa abençoar aí nosso país vizinho, a Venezuela, que amanheceu aí com um dia que pode se transformar num dia histórico, onde supostamente aí uma parte das Forças Armadas resolveram aderir aí ao regime do Juan Guaidó, e esperamos que tudo corra bem, porque parece longe, mas Venezuela impacta direto aqui, entra por Roraima, e o que não falta hoje em São Paulo é gente oriunda lá da fronteira, porque realmente lá a situação está bem complicada. Oremos para que tudo corra bem. Bem, eu tenho aqui 2 requerimentos, eu vou começar por este primeiro, porque eu sei que o segundo já é um pouco mais longo. Então, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, requerimento. Praia Grande sempre foi pioneira no uso da tecnologia em prol do serviço público. O grande exemplo disso é o setor de vídeo monitoramento da cidade, que é um grande aliado das forças de segurança municipal e que já ajudou a prevenir e elucidar diversas ocorrências, garantindo o bem-estar da população. Com o advento de novas tecnologias, o município adquiriu tais equipamentos que aumentaram a eficiência na prestação de serviços, principalmente na segurança, como as câmeras OCR, leitora de caracteres, e o sistema de busca inteligente de imagens. Ao final de 2017, mais um equipamento de relevância foi adquirido. Amplamente divulgado como um auxílio no patrulhamento e no mapeamento de áreas, além de poder atuar na preservação e contenção de invasões, um modelo especial de drone hoje faz parte do patrimônio da Prefeitura. Em janeiro de 2018, 17 funcionários das secretarias envolvidas fizeram curso fornecido pelo Poder Executivo para poderem ter autorização de voo e pilotar o equipamento. Decorrido mais de um ano de tal curso, este vereador quer saber como anda a utilização deste drone pelas secretarias. Ante o exposto, requer à mesa ouvido plenário e satisfeitas as formalidades regimentais, que este requerimento seja enviado ao senhor prefeito Alberto Mourão para que nos responda aos seguintes questionamentos. 1. Os drones encontram-se em funcionamento atualmente? Se não, por qual motivo? 2. Quais as secretarias que estão autorizadas a usar o drone? 3. Quais os serviços municipais que podem contar com o auxílio do drone? 4. O drone está sendo utilizado com que frequência para a contenção de invasões? Já houve resultados positivos? Quais? 5. A CEURB utiliza o equipamento para fiscalizar as áreas construídas dos imóveis? 6. Ele está sendo utilizado no serviço de patrulhamento preventivo pela GCM? 7. Nesta temporada passada, houve atuação preventiva. Nesta temporada passada, houve atuação preventiva com o uso dos drones para salvamento e resgate nas praias? 8. Não poderia o mesmo ser utilizado também para a fiscalização e identificação dos pontos de descarte irregular de resíduos? Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 30 de abril de 2019, Leandro Avelino, vereador. É um requerimento, senhor presidente. Em discussão, o requerimento do nobre vereador. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado, vereador, seu requerimento. Só engrandece. Bem, já esse segundo aqui, ele é motivado pela minha ida até a reunião do Conselho Municipal de Saúde, que ocorreu na última quarta-feira, dia 24. Lá, eu tive a oportunidade de acompanhar durante a reunião os trabalhos que estavam lá estipulados na ordem do dia, e lá eu percebi algumas divergências em relação ao que nos foi falado aqui na reunião das comissões, na véspera da aprovação daquele crédito suplementar que perfazia um total de 118 milhões de reais. Naquela oportunidade, falaram para a gente que desse montante, para diversas áreas aí da administração, 18, pelo que eu me lembro, 18 milhões seriam destinados para o Hospital Irmã Dulce, para o Complexo Hospitalar, Irmã Dulce, porque aí envolve todas as unidades gerenciadas aí anteriormente pela Fundação ABC, hoje pela SPDM, para que pudesse investir em despesa de capital, ou seja,
Despesa de capital é investimento, não é custeio mensal. Você investe em estrutura, em troca do aparelho do ar-condicionado. Então, isso é investimento. Nós, quando votamos o crédito suplementar aqui em março, nos foi falado que esse montante deveria ser investido para investimento no hospital e não custeio. O custeio continua lá, né, através da licitação que foi vencida pela SPDM, que agora há contestação jurídica. Enfim, a justiça que vai resolver isso aí. Mas o que me causa estranheza é porque quando nós estivemos aqui, foi nos falado um valor. E lá na reunião do Comusa, foi falado outro. Então, vamos documentar no requerimento para que a gente possa ter a informação correta da história. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, requerimento. No dia 8 de março deste ano, a Câmara Municipal de Praia Grande aprovou em 2 votações, em sessão ordinária e extraordinária, projeto de lei de abertura de crédito suplementar da ordem de 118 milhões de reais ao Executivo Municipal. No dia 7 de março, ou seja, na véspera da aprovação, esta Casa de Leis recebeu o representante da Subsecretaria de Planejamento e Controle Orçamentário, que afirmou que do total do crédito acima citado, 18 milhões de reais seriam destinados ao Complexo Hospitalar Irmã Dulce. E nada mais justo que se invista no único hospital público da nossa cidade. Ocorre que na última quarta-feira, dia 24, durante a última reunião do Conselho Municipal de Saúde, Comusa, realizada na sede da Casa dos Conselhos, constava da ordem do dia 2 termos aditivos ao contrato com a SPDM, que foram colocados em votação e aprovados. O primeiro termo aditivo no valor de quase 6 milhões de reais. Já o segundo, no momento da apresentação, não mostrava no campo valor do contrato qualquer quantia assinalada. Ao contrário, o campo que deveria estar preenchido com o respectivo valor estava marcado com várias letras X. Diante da ausência de um valor determinado e diante dos apontamentos neste quesito feito pelos presentes à reunião, o representante da Secretaria de Saúde apresentou aos presentes um ofício indicando que o somatório dos 2 termos aditivos que estavam sendo votados deveriam perfazer um total de aproximadamente 8 milhões e 500 mil reais. O que nos leva a deduzir que o segundo termo aditivo não poderá ser maior do que um valor em torno de 2 milhões e 700 mil reais aproximadamente. Diante das diferenças significativas de valor nas quantias apresentadas nesta reunião do Comusa e também na nossa reunião do dia 7 de abril, nas dependências da Sala das Comissões, é que requer à mesa, ouvido o plenário e satisfeitas as formalidades regimentais, que este requerimento seja enviado ao senhor prefeito Alberto Mourão para que nos informe sobre as seguintes questões. 1. Sendo a quantia destinada ao Complexo Hospitalar Irmã Dulce da ordem de 18 milhões de reais, conforme informado pela Subsecretaria de Planejamento e Controle Orçamentário, e já que o total aprovado nos termos aditivos na reunião do Comusa foi de 8 milhões e 500 mil reais aproximadamente, como serão usados os 9 milhões e meio restantes? 2. Esse valor será usado nas obras de ampliação do hospital prometidas pela administração municipal? Em caso afirmativo, de quem é a responsabilidade pela contratação da obra? SPDM ou Prefeitura? Em caso negativo, no que será empregada essa verba aprovada? 3. No valor dos aditivos votados e aprovados na reunião do Comusa em 24 de abril de 2019, constam gastos com reformas e manutenção no sistema de refrigeração do complexo hospitalar. Considerando que esses gastos representam despesa de capital, já que consertar o ar-condicionado não é custeio, mas sim investimento, por que já não lançar nos termos aditivos todas as despesas de capital necessárias para um atendimento de qualidade no hospital? Sala Emancipador Oswaldo Toschi, 30 de abril de 2019, Leandro Avelino, vereador.
Em discussão, o requerimento do nobre vereador. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado e subscrever. Só engrandece. Obrigado, bom dia a todos. Com a palavra, vereador Marcelino. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas da mesa, vereadores presentes, público presente, funcionários da casa. Meu bom dia. Presidente, eu tenho algumas indicações e alguns requerimentos. Requerimento. Requer na forma regimental que seja oficializado ao senhor prefeito Alberto Pereira Mourão para que informe essa Casa de Leis. O terreno localizado na confluência da rua Álvaro da Silva Júnior, em frente ao número 64, esquina com a rua Silvério Fittipaldi, no bairro Tupi, trata-se de área pública ou particular. Caso seja particular, notificar o proprietário providenciar a construção de muro, passeio público e limpeza do terreno. Caso seja área pública, solicita o levantamento junto à secretaria competente que estude a possibilidade para a implantação de academia de saúde ou área de lazer para adultos e instalação de playground para as crianças no referido terreno. Sala Emancipador Oswaldo Toschi, 30 de abril de 2019, Marcelino Santos Gomes, vereador. Em discussão, requerimento do nobre vereador. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o requerimento, vereador. Requerimento. Atendendo reclamações de moradores via WhatsApp, que informaram a esse vereador que os Correios não estão entregando correspondência na rua Rubem Braga, no bairro Esmeralda. Os moradores relatam que as ruas vizinhas as correspondências são entregues corretamente, e assim causando constrangimento onde os mesmos precisam fornecer o endereço de amigos ou parentes para receber as suas. Embora a Rubem Braga já seja dotada de CEP, o serviço acaba não sendo efetivamente realizado. Diante da situação acima exposta, requer a mesa na forma regimental que seja oficial ao senhor prefeito ao senhor Raimundo José Vieira, gerente dos Correios de Praia Grande, para que informe essa Casa de Leis qual a dificuldade da agência de Correios em atender os moradores dessa localidade na entrega de correspondências e as quais medidas podem ser adotadas para a regularização do serviço. Sala Emancipador Oswaldo Toschi, 30 de abril de 2019, Marcelino Santos Gomes, vereador. Em discussão, requerimento do nobre vereador. Em votação, vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Presidente, somente esse trabalho aqui. Uma boa terça-feira a todos. Até a semana que vem. Senhor secretário, proceda a chamada. Vereador Marco Antônio de Souza. Vereador Natanael Vieira de Oliveira. Vereador Paulo Emílio de Oliveira. Vereador Roberto Andrade Silva. Pode vir. Com a palavra, vereador Roberto Andrade Silva. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, apresentar um requerimento no qual, no início do meu mandato, eu apresentei em fevereiro de 2013, presidente, e infelizmente até agora não houve um posicionamento concreto sobre a situação, e recentemente me cobraram sobre esse assunto, que é a questão da destinação final dos pneus. Então, eu vou apresentar esse requerimento. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, requerimento. Preocupado com a questão do meio ambiente, ciente que na Constituição Federal, promulgada em 1988, existe o artigo 225, que trata sobre o meio ambiente, é que desde 2013 apresento trabalhos relacionados a esse tema. Volto a tratar do tema relacionado à destinação final dos pneus. Muitos materiais que consumimos, quando descartados de forma indevida, são prejudiciais ao meio ambiente. Um deles é o pneu. De acordo com a Associação Nacional da Indústria de Pneumático, o Brasil chega a produzir anualmente cerca de 50 milhões de pneus novos. A maior parte desses pneus, quando não servem mais, acaba ocupando áreas de mananciais, terrenos baldios e leitos de rios. O pneu, por ser um material resistente, demora até 600 anos para se decompor na natureza e é considerado por estudiosos
um dos produtos que mais poluem a natureza, se tornando um problema mundial. A queima deles pode gerar agentes extremamente nocivos ao meio ambiente. Enfim, o descarte inadequado desse resíduo sólido se torna cada vez mais um perigo para a natureza e para o ser humano, já que provoca enchentes nas grandes cidades, contamina o solo e traz consequências graves à saúde pública. Portanto, é de grande importância a implantação de um ponto de coleta de pneus na cidade, bem como sua divulgação para que todos os moradores, borracharias, mecânicas e outras empresas possam fazer o descarte correto. Também é fundamental que esse ponto faça o encaminhamento às instituições que atuam na reciclagem de pneus para que possam reaproveitá-los adequadamente, a exemplo do que já vem sendo realizados em alguns locais do país. Diante do exposto, requer à mesa, ouvido o colendo plenário e satisfeitas as formalidades regimentais, que seja enviado ofício ao senhor prefeito Alberto Pereira Mourão com os seguintes questionamentos. Primeiro, existem estudos para se implantar na cidade um ponto exclusivo de coleta de pneus? Caso não exista, é possível a realização dessa iniciativa? Existe algum programa de conscientização da sociedade sobre o descarte correto dos pneus? Caso não exista, é possível a criação de uma campanha como essa? E qual a destinação que se dá aos pneus das borracharias na cidade? Praia Grande, 29 de abril de 2019, Sala Emancipadora Oswaldo Tosco, Roberto Andrade Silva, Betinho, vereador. Requerimento, presidente. Em discussão, o excelente requerimento do nobre vereador. Com a palavra, o nobre vereador Carlos Eduardo Barbosa. Vereador Cadu Barbosa. Vereador, parabéns pelo trabalho. Uma dúvida que eu tenho, vereador, é a questão do ecoponto. O ecoponto, eles não trabalham com essa questão do pneu? Não. Que seja do meu conhecimento, não. E não seria possível... Sim, né, então por isso que eu provoquei novamente esse assunto. Porque daí não seria um único ponto, né? Seria todos os 12 pontos, pelo menos. Recolhendo esse material que é um material muito nocivo depois do uso. Vamos fazer o seguinte, diante da sua manifestação, não sei se o senhor ia fazer isso, mas diante da sua manifestação, fazer um adendo para que haja um estudo para a adaptação dos ecopontos para serem pontos de recolha, né? Isso. Desses pneus. Muito bem lembrado. Não, obrigado, presidente. Continue em discussão. Vereador, parabéns. Né, eu acho que isso é um assunto que vem incomodando toda a população já há muito tempo. Eu acho que o globo terrestre, nessa situação dos pneus aí, e a gente vem fechando os olhos. Né? Eu quero parabenizar o trabalho do senhor e reforçar, né, para que demos atenção aí para os nossos ecopontos, porque eu estou vendo alguns casos aí de não estarem aceitando material nos ecopontos, a pessoa que vai descartar acaba colocando na esquina. Então, nós temos que voltar a discutir esse assunto, um assunto de muita relevância, uma importância muito grande. Nós vamos ter que conversar a respeito disso. Presidente, eu creio que é um dos maiores problemas da humanidade a destinação dos resíduos sólidos. Não apenas agora os orgânicos, mas os resíduos sólidos. Em cada canto da cidade, infelizmente, e não por problema da administração, nós temos descartes incorretos de materiais que poderiam, como o senhor bem disse, evidentemente serem descartados nos ecopontos. E a gente precisa enfrentar esse assunto e os pneus é um desses. Tanto é, presidente, que esse requerimento com esse assunto, eu abordei através do requerimento 23/2013, no dia 20 de fevereiro de 2013, ou seja, deve ter sido a segunda ou a terceira sessão na qual eu, vereador na época recém-empossado, me manifestei sobre esse assunto. E passado os 6 anos, né? 6 anos, estou retornando a essa questão, porque é um assunto, infelizmente, complicadíssimo, presidente e demais vereadores. A grande verdade é uma só. O cidadão, o homem de rua, se ele for já passa a palavra. Se ele for descartar no ecoponto e não for aceito, ele vai jogar na esquina. Então, acho que é muito melhor ser aceito no ecoponto do que depois ter que dispor uma máquina, dispor caminhão, tudo para ir recolher na esquina, não é isso, sem vereador? dúvida. Então, continua a discussão com a palavra, vereadora Tati Toski. Betinho, excelente trabalho. Mas, infelizmente, enquanto não houver a educação, nada disso vai ser eficaz. Eu vejo que meu noivo mora ali no Guaramar, no Sítio do Campo.
E tem um ecoponto ali. Fora é lotado de descarte. Eu não sei, já até conversei com o secretário Katsu, a possibilidade de finais de semana, porque é os dias que as pessoas estão dentro de casa e fazem a sua limpeza. Sim. Eu sei que vai gerar um custo, falei também da parte da câmera de monitoramento, para que essas pessoas também, na hora que descartarem, a gente for atrás e também ter ser multadas. Entendeu? Então, a gente tem que estudar algo a mais para ampliar, para que tenha essa eficiência, esse descarte. Obrigado, vereadora. Bom dia. Só a título de informação, existe um convênio entre a Prefeitura e a Reciclanip, que é uma empresa que representa todos os fabricantes de pneus. Então, a Prefeitura vinculou esse convênio, de início foi feito um ponto de coleta na viação, aonde o caminhão passa quando você tem um volume estimado para que o caminhão possa levar para a destinação final. Mas hoje os ecopontos, eles são pontos de coleta, sim, de pneus, onde qualquer pessoa pode descartar, né? E depois a Prefeitura faz essa remoção, onde o caminhão da Reciclanip possa levar para a destinação final, onde é feito também um agregado do concreto e também do pavimento asfáltico através da Reciclanip, tá bom? Então é um convênio entre Prefeitura, Secretaria de Serviços Urbanos e a Secretaria de Meio Ambiente. Tá joia? A título de informação. Obrigado. Mas vale lembrar, como a vereadora falou, que tem que ter educação, porque nós já temos vários ecopontos e as pessoas têm que ter a orientação de levar para os ecopontos. Vereador, parabéns pelo requerimento, importantíssimo, tá? Só que, infelizmente, a cultura do Brasil, do brasileiro, né, não é essa. Infelizmente, a gente não investe, né, na reciclagem, tanto no pneu como na garrafa de vidro. A gente vê várias garrafas jogadas fora, tá, no meio ambiente. É um crime ambiental isso. E a gente não investe, né, na reciclagem desses materiais, tá? O Brasil precisa mudar a sua ideia, precisa mudar a cultura de reciclar o lixo em geral. Parabéns, vereador, pelo requerimento. Obrigado. Obrigado, vereador. Obrigado, presidente e demais vereadores. Senhor secretário, prossiga a chamada. Vereador Rômulo Brasil Rebouças. Vereador Sérgio Luiz Esquiano de Souza. Vereadora Tatiana Toschi Mendes. A palavra à nobre vereadora Tati Toschi. Bom dia. Começar o trabalho com... Vou apresentar um requerimento que ele fala sobre a moto... Ai, meu Deus, peraí, deixa eu pôr meu óculos aqui. Motolância. Porque hoje nós temos mais ou menos por volta de 319 mil habitantes, um pouco mais disso. Então, eu acho que ajudaria muito no resgate ou nos primeiros socorros de uma vítima, né? Para evitar sequelas, diminuir complicações e melhorar a recuperação de pessoas que sofrem algum tipo de intercorrência e necessitam de socorro imediato, o tempo é o principal aliado. A necessidade de uma resposta operacional rápida, eficaz e segura por parte do SAMU 192 fez surgir os serviços de motos, também conhecido como a motolância. Dessa forma, a motolância se insere num contexto em que busca a excelência do atendimento, pois seu tempo de resposta é menor. É uma solução para a locomoção mesmo em condições de tráfego ruim e também para o difícil acesso em áreas remotas. Testes já comprovam que esse sistema chega mais rápido à ocorrência média, cerca de 3 a 5 minutos antes da ambulância, tempo que pode definir na manutenção da vida. No entanto, a rede SAMU 192, mais importante do que chegar rápido, é fazê-lo com segurança, de forma a garantir ao usuário o necessário atendimento, sem que outras vítimas sejam geradas por ocorrência do percurso, principalmente por imprudência, o que viria a descaracterizar o serviço. Para que isso ocorra, o Ministério da Saúde tem uma minuta com um programa mínimo para a implantação das motolâncias na rede SAMU 192,
que aborda o perfil do condutor da motocicleta, os equipamentos e materiais que o mesmo deve dispor, entre outras questões. Diante do exposto, requer ao excelentíssimo senhor prefeito Alberto Pereira Mourão para que verifique, junto ao setor competente, nos informe se existe a possibilidade de implantar o sistema de motolância em nosso município. Sala Emancipador Oswaldo Toschi, 30 de abril de 2019, vereadora Tati Toschi. Em discussão, requerimento da nobre vereadora. Com a palavra ao nobre vereador Ugolino Alves Ribeiro. Parabéns, vereadora. Eu apresentei um trabalho semelhante ao vosso em 2010 e foi cedido, acho que na época, 2 motolâncias para o município. Eu acho que eu vi uma em operação. Eu não sei qual o motivo que esse programa não vingou na cidade. Eu sei que existem 2 motolâncias na cidade e eu não tenho conhecimento do trabalho que está sendo implantado aqui na Praia Grande. Mas em 2010 foi feito por esse vereador e foi entregue 2 motolâncias na cidade. Que bom, vamos ver se então volta esse serviço, né? Continua em discussão. Em votação, vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o vosso requerimento. Obrigada. Esse aqui é um projeto de lei. Muitas mulheres vítimas de violência não podem buscar colocação no mercado de trabalho e assim se tornam financeiramente independentes do agressor, porque não tem como deixar seus filhos menores sozinhos em casa enquanto trabalham. Aliás, tal prática, inclusive, é proibida conforme dispõe o Estatuto da Criança e Adolescente. A grande maioria das mães, por falta de estrutura do poder público, que demora em garantir a segurança necessária, são obrigadas a deixar o lar em busca de um abrigo seguro e longe de seus agressores, em busca de sustento, levando consigo seus filhos e filhas ainda com pouca idade. É de conhecimento de todos que não é fácil a essas mães tomarem tal atitude. A situação agrava-se quando, na busca por atendimento aos filhos, esbarram na falta de vagas e extensas filas de espera nas creches e nas escolas municipais. Infelizmente, essas crianças expostas à violência, não raro, são enviadas para entidades de abrigo. Sendo assim, afastadas do convívio materno e familiar, o que inibe ainda mais a busca do auxílio dessas mulheres que temem perder o convívio com o filho e dificulta e expõe o menor a um sofrimento ainda maior, prejudicando no desenvolvimento de sua criação e educação, que em muitos casos causam sequelas que carregam por toda a vida. O projeto de lei não visa de forma alguma tornar as crianças mais especiais que as outras, que aguardam por vagas, mas permite garantir o atendimento, colocá-las a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor, conforme preconiza o artigo 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Na perspectiva de contribuir contra o aprofundamento da marginalização educacional e social de muitas crianças vítimas do quadro de desagregação familiar extremo, submeto ao crivo do colendo plenário o seguinte: projeto de lei dispõe sobre a prioridade de vagas em creche, escolas municipais e conveniadas para crianças vítimas de violência e crianças, filhas e filhos de vítimas de violência doméstica. Artigo 1º. As creches, escolas municipais e conveniadas devem dar prioridade de vagas para as crianças vítimas e filhos de vítimas de violência doméstica, natureza física e ou sexual. A prioridade na matrícula das crianças vítimas ou filho de vítimas domésticas, descritas no artigo 1º, será observada diante a apresentação dos seguintes documentos. Primeiro, fotocópia do boletim de ocorrência ou de qualquer outro documento expedido pela Delegacia da Mulher. Segundo, fotocópia do exame de corpo de delito. Terceiro, fotocópia da queixa-crime ou do pedido de medida protetiva. Artigo 3º. O Executivo regulamentará essa lei no prazo de 90 dias a contar da data da publicação. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala Emancipador Oswaldo Toschi, 30 de abril de 2019, vereadora Tati Toschi. Em discussão, requerimento da vereadora. É um projeto de lei. Opa. Será que... Eu tenho aqui algumas indicações.
E Todas serão encaminhadas ao seu prefeito E municipal. essa aqui eu gostaria de falar. Nós fomos a Brasília semana passada e nós vimos que os patinetes eletrônicos, como estão sendo eficazes. Eu acho assim, nós já não temos aqui na nossa cidade as bicicletas, que nós temos aqui na cidade vizinha. Isso facilitaria demais a locomoção desses trabalhadores. Porque o custo que, às vezes, eles têm que pegar de onde eles moram até o terminal, para se deslocar para um outro município. Então, eu acho que já está mais do que na hora. Nós trazemos essas bicicletas, que já foi trabalho feito por essa Câmara, e agora eu venho fazer essa indicação para que a gente tenha esses patinetes elétricos. Nós fomos lá, nós percebemos que você pode se deslocar, deixar em qualquer lugar, e seria muito bacana nós implantarmos aqui no nosso município. E tem outras indicações, entrego direto à mesa. Todas serão encaminhadas ao seu prefeito municipal. Eu gostaria, nesse momento aqui, de estar saudando uma pessoa que se encontra entre nós, que é considerado pelos seus pares o guarda mais dedicado, o número 1 da nossa cidade aqui, que é o Michel, tá, Michel? Parabéns pelo trabalho que você executa na nossa cidade, viu? E muito orgulho de ter você aí na frente da população. Isso quem, viu, Rômulo, quem nomeou o Michel foram os pares dele. Tá? Não foi a chefia, não foi ninguém. Michel é eleito pelos seus pares como o número 1. Parabéns a você pelo trabalho, tá, Michel? Muito obrigado por trabalhar na nossa cidade. Michel. Parabéns. Terminado o expediente dos senhores vereadores, iremos passar à ordem do dia. Senhor secretário, por gentileza, leia o primeiro item da ordem do dia. Vereador Alexandre Correia Comim. Ordem do dia, vereador. Primeiro item. Desculpa. Foi mal. Projeto de lei número 17/2019. Processo 049/2019. Autor, Executivo Municipal. Altera o disposto da lei número 1728, de 1 de julho de 2014, e dá outras providências. Autoriza o município de Praia Grande a implantar o programa Bolsa Moradia Social na forma que especifica e dá outras providências. Segunda discussão, quórum, maioria simples. Abertas as inscrições para a discussão do projeto. Encerradas as inscrições, será colocado em votação. Senhores vereadores, registrem seus votos. Quem quer assim? Questão de ordem, presidente. Esse veto, quem foi o autor? Não é o veto. Ah, não é o veto que está votando. Ah, não, obrigado. Dá tempo. Serginho, registra o voto, Serginho. Moção tem coisa? Moção tem coisa? Aprovado com 15 votos favoráveis. Senhor secretário, por gentileza, segundo item do dia. Moção número 14/2019. Processo 070/2019. Autor, Rômulo Brasil Rebouças. Envia moção de aplausos à atleta Bruna Ribeiro pelas conquistas alcançadas na ginástica rítmica, seus atributos com dedicação, determinação e amor ao esporte, a exemplo para as crianças e jovens do nosso município. Discussão única. Quórum, maioria absoluta. Abertas as inscrições para a discussão do projeto. Vereador Rômulo Brasil, algum outro vereador? Encerrada as inscrições. Presidente, primeiramente queria aproveitar o momento e dar o parabéns para a mãe da Bruna, a Viviane, que faz aniversário hoje. Uma salva de palmas para elas.
Olha, gente, essa moção aqui, acho que serve de exemplo, né? Para a secretaria competente, de olhar com mais carinho para as crianças do nosso município, os atletas, né? Que tem um diferencial, que a pessoa nasce, quando ela nasce, como nasceu vários jogadores de futebol, Robinho, Neymar, já nasce com o dom. E essa garota nasceu com o dom. Desde de 2 anos e meio de idade, quando ela foi no ginásio, lá viu a ginástica, ela ficou encantada, já fazia, mas a idade dela não permitia. Então já nasce. Isso aqui, essa moção é para poder a gente incentivar o atleta, tá? A família que também sofre muito pelo fato de não ter recurso, as dificuldades são imensas no transporte, na alimentação, no uniforme, que são cada competição é uma uniforme diferente, o custo é muito alto para um pai de família. Então, essa moção aqui, gente, é para poder incentivar, para poder alertar o nosso secretário de esporte, olhar com diferente para essa jovem atleta, principalmente os empresários da cidade, que não têm nenhuma obrigação de ajudar, mas pode sim ajudar, porque hoje você pode retribuir essa ajuda no imposto de renda, você pode bater no seu imposto de renda. Então, assim, é para a gente incentivar os empresários também a ajudar esses jovens atletas do nosso município, que a cidade de Praia Grande está muito bem representada por essa jovem atleta. Olha a carinha dela, que coisa linda, né? Parabéns, você tem um futuro muito promissor, tenho certeza de sair. Então, essa homenagem aqui é com carinho desse amigo aqui, do seu pai, do Michel, da sua mãe Viviane, de você, Bruna Ribeiro. Parabéns mais uma vez, um grande beijo para você e que Deus esteja com você sempre, tá bom? Eu quero que você venha aqui respeitar a homenagem aqui. Vem aqui na frente aqui, Bruna e a família, por favor. Encerrada a discussão. Senhor presidente, questão de ordem. Tem que votar. O senhor não vai votar? Vocês têm que votar Tem que votar para depois homenagear. Justificativa. Aprovado por unanimidade. Pronto. Aprovado por unanimidade. Tem que registrar o voto. Registrem o voto. Senhor presidente, eu posso justificar o meu voto? Eu estava conversando com a vereadora Tati e não me ative na questão da discussão do projeto tão importante, da moção do vereador. Eu fui ex-secretário, sei das dificuldades que teve a secretaria e eu torço para que o atual secretário dê continuidade ao pedido que eu deixei lá da Fundação Pro Esporte, para poder ajudar esses atletas de alto rendimento, visto que o uniforme que ainda está utilizando é da época que eu fui secretário, acho que nem isso foi feito ainda. Está registrado nos anais. Senhores vereadores, registrem seus votos.
Aprovado, 14 votos favoráveis, unanimidade. Encerrada a ordem do dia, passaremos à explicação pessoal, onde cada vereador dispõe de 5 minutos. Senhor secretário, por gentileza, proceda a chamada. Vereador Alexandre Corrêa Comim. Vereador Carlos Eduardo Barbosa. Vereador Dimas Antônio Gonçalves. Vereador Dimas Antônio Gonçalves. Vereador Edinaldo dos Santos Passos. Vereador Eduardo Pádua Soares Jardim. Vereador Eduardo Rodrigues Xavier. Vereador Golino Alves Ribeiro. Vereador Isaías Moisés dos Santos. Vereadora Janaína Balares. Vereador João Alves Correia Neto. Vereador Leandro Avelino Rodrigues Cruz. Vereador Marcelino Santos Gomes, declino. Vereador Marco Antônio de Souza. Vereador Natanael Vieira de Oliveira. Vereador Paulo Emílio de Oliveira. Vereador Roberto Andrade Silva. Vereador Rômulo Brasil Rebouças. Vereador Sérgio Luiz Esquiano de Souza. Vereadora Tatiana Toschi Mendes. Nada mais. Está encerrada a presente sessão.